O médico e vereador do Rio de Janeiro, doutor Jairinho, ele contou ao delegado Adriano Marcelo, Firmo França, titular da Delegacia da Criança e Adolescente, que as acusações feitas por uma das suas ex-namoradas foram motivadas por vingança. A ex-parceira do vereador disse em depoimento que Jairinho dava mocas. Mocas lá, eles são cascudos, né? Cascudos, como a gente chama aqui, na cabeça, e torcia as pernas e os braços da sua filha, na época com 3 anos. A ex-namorada contou que em certa ocasião Jairinho afundou a cabeça da menina em uma piscina. E é para continuar falando sobre esse caso que chocou e, né, deixa o país chocado ainda. Já está aqui conosco no estúdio o psicólogo Giliardi Laurentino, que trabalha na Casa Renascer e no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Giliardi, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 6. Obrigado por aceitar o nosso convite. Doutor Giliardi, um dos pontos que mais se falou durante esse episódio, o caso da criança, do Henri, é a dificuldade, a suposta dificuldade que os pais têm de identificar uma criança vítima de violência. Eu gostaria do senhor, como especialista, como estudioso, o senhor dizer, é possível um pai, uma mãe, começar a identificar na criança que ela está sendo objeto dessa violência? Boa noite, queria parabenizar você por estar trazendo essa discussão. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso porque é um assunto que, por mais que eu trabalhe há tantos anos, ainda mexe. Eu só queria corrigir só um pequeno detalhe disso. Tem como a gente perceber todos os sinais, e nesse caso os sinais foram dados. Já se mostrou à polícia uma troca de mensagens da babá que está sendo crucificada no Rio de Janeiro, quando trouxe os sinais de que a criança estava sendo violentada. Então, os sinais, e em criança é muito mais fácil, quando uma criança está sendo violentada, ela muda completamente seu comportamento. E ainda mais no caso como esse, em que o menino foi espancado diversas vezes. E chama muita atenção, e eu peço espaço para falar, que quando acontece casos como esses, e tem a comoção nacional, a gente consegue, essa discussão consegue esse espaço, mas a cada 15 minutos no nosso país uma criança é violentada. 15 minutos? A cada 15 minutos no nosso país uma criança é violentada e a gente não tem acesso à política pública para o acompanhamento psicológico, por exemplo. É difícil a gente estar, e a gente está no SEDECA há 30 anos, está fazendo 30 anos esse ano aqui no estado do Rio Grande do Norte, discute com outros centros de defesa no Brasil, e está vendo tudo isso acontecer. A gente acompanhou no ano passado a menina do Espírito Santo que foi estuprada pelo tio e engravidou e precisou ser retirada do estado dela para vir para outro estado, quando a gente tinha uma lei que diz que o aborto legal tem que acontecer em alguns casos. Então é muito difícil você trabalhar com violência no Brasil quando a gente tem uma classe política como essa desse vereador, com família de também políticos, e com eles não acontece nada. Já diz o mote de como a gente trata algumas pessoas no nosso país. E o pior de tudo, nesse caso, a criança faleceu, que foi a pior de todas. E quantas outras estão aí esperando na fila, esperando para ser atendido, ter um atendimento psicológico. A gente avançou muito no nosso país com o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras leis que garantem que a gente tem que denunciar, e a gente precisa fazer essa denúncia. Só que o que se faz depois dessa denúncia? Você pega os dados estatísticos do Brasil inteiro, a gente não consegue dar uma resposta. Um menino que desapareceu aqui no estado e foi encontrado morto, até hoje a gente não tem uma resposta de quem fez isso, o que aconteceu. É verdade. A gente não sabe, a família não sabe, ninguém sabe o que aconteceu. A gente tem outro caso agora repercutindo aqui no estado, a criança que foi estuprada, uma criança de 4 meses. Olha o ponto que a gente está chegando e a gente não consegue avançar. E escutando vocês aqui um pouquinho antes, mostra um pouquinho, o país está um caos. A gente está discutindo outras coisas e é o que realmente precisa que a população, o que está tendo para a população? O que a gente tem de legal para a população? O que a gente tem para chegar para eles e falar, olha, a gente dá uma resposta. A gente vai para a mídia todos os anos, está chegando maio é 18 de maio, combate à exploração sexual e ao abuso sexual. Todo ano a gente vai para a mídia e todo ano os casos aumentam. O que está acontecendo no nosso país? Por que a gente não trabalha a prevenção mais efetivamente? O senhor falou, só um momentinho, o senhor falou com relação à criança, e que a criança, ela dá sinais, sim. Eu estava vendo a reportagem hoje, estava almoçando de Narte, vendo a reportagem do caso, e o pai dele fazendo meio que uma meia-culpa, dizendo que a criança diversas vezes dizia assim, pai, eu não quero voltar para casa de mamãe. Pai, eu não gosto do namorado de mamãe. E na última vez, ele se abraçou com a perna do pai e disse,
você me deixa ficar mais um dia com você. Gente, são sinais claros que está acontecendo alguma coisa errada. Exato. Mas que às vezes o pai e a mãe estão envolvidos nessa vida louca que a gente vive hoje, não conseguem identificar isso. Mas é muito importante, né, doutor, você ficar observando essas reações na criança. Sim. Principalmente com relação a pais separados, né? Não só pais separados. A estatística que diz do nosso país é que mais de 85% dos casos de violência sexual acontece dentro de casa, independente de pais separados ou não. Então, e tem uma outra coisa que a gente sempre discute, a gente errou muito, a gente pecou muito enquanto política pública, foi de trazer que essas pessoas que cometem a violência sexual são um monstro. Quando a gente olha, por exemplo, para a cara do vereador, ele não parece um monstro. Então, quais são os sinais? O que a gente mostra para as nossas crianças? Se a gente mostra que é um monstro, ele não vai conseguir ligar. Apesar dele ter dado todos os sinais, a criança pediu ajuda, tá escrachado na internet todos os pedidos foram feitos. Quais são os principais sinais que uma criança vítima de algum tipo de violência que ela começa a emitir? Porque, assim, só fazer um comentário rápido, até para talvez ajudar nessa distinção. Sim. Quando há casos de pais separados, por exemplo, sempre tem um que mima mais, vamos dizer assim, a criança, né? E quando chega o final do período que ela está com esse pai que é mais mima mais, aí sempre dá aquele remorso, não quero ir para casa porque eu vou voltar para lá, vou ter que estudar, vou ter que acordar cedo, não sei o que e tal. E como saber que o problema não é que amanhã ela vai voltar para a rotina dela com a mãe ou com o pai, e sim que ela está sendo vítima de algum... Como diferenciar isso aí? A criança é muito fácil, porque a criança ela muda o comportamento dela rapidamente. Se a criança é extrovertida, ela vai apresentar um comportamento mais introspectivo, a criança vai apresentar mais medo, esses sinais que vocês trouxeram, de eu não gosto do namorado da minha mãe, eu não gosto da namorada do meu pai. Estatisticamente falando, uma criança mede 6% dos casos. Só que a gente tem uma dificuldade, aí é histórico no nosso país, de escutar as nossas crianças. A gente tende a acreditar sempre no adulto. A gente sempre tende a acreditar que a criança está fantasiando, está inventando, quando a gente não para, às vezes, para pensar que a criança não tem condições mesmo de estar inventando uma situação tão absurda. Quando a gente está falando de violência sexual, por exemplo, como é que uma criança de 5, 6 anos vai dizer que o pai ou a mãe ou o irmão está fazendo alguma coisa com ela que ela nem conhece? É muito difícil dela mentir nesses casos. E a primeira situação que a gente tem que ter é acreditar, escutar. A gente tem que voltar a escutar nossos filhos. Eu sei que o momento da gente em plena pandemia, o país um caos, a gente acaba soberbado de coisas, a gente acaba deixando nossos filhos de lado. Mas a gente tem que tirar um tempinho do nosso dia para saber como é que ele está, com quem que ele está conversando. É importante estar aqui hoje, porque hoje o nosso maior meio é a tecnologia, são as redes sociais. Só que as redes sociais também hoje são a principal forma de violência que acontece. Tem uma coisa que eu me recordo nas mensagens que foram resgatadas da mãe do garoto, na conversa com a babá. Em dado momento ficou evidente que o menino foi alvo de tortura e que o vereador Jairinho o ameaçou, de que ele não falasse nada, de que ele não dissesse nada. Inclusive a babá relata à mãe apenas coisas que ela estava vendo, porque perguntava e a criança dizia, não quero falar, certamente por medo dessa ameaça. Sim. Que o doutor Jairinho fez. Como é que a gente consegue desmontar isso, né? Assim, às vezes a criança introjetar que se eu falar alguma coisa, ele vai fazer, então é melhor ficar com isso para mim. Como é que a gente consegue alcançar essa coisa que ela tenta esconder por medo de expor? Eu posso trazer o que a gente faz enquanto Sedeca Casa Renascer. É difícil a gente trazer a solução pronta. O que a gente acredita é através da educação. Se na escola eu consigo discutir o que são violências, quais são as formas de saber que existem partes no corpo dele que ninguém pode tocar, que é importante que ele saiba que existem algumas situações que vão falar para ele não contar para ninguém, mas ele precisa saber e acreditar que vão ter pessoas que vão ajudar. Porque você imagina como é que é para essa criança, como é que deve ter sido para essa criança procurar ajuda tantas vezes e ninguém acredita nele. Então não foi só o sofrimento daquele dia da morte, foi a quantidade de sofrimento para uma criança de 4 anos. Eu estou falando de um bebê. Essa criança tinha uma vida inteira pela frente e ela foi tirada por um agente público.
E o que aconteceu com ele? Qual é? A gente conseguiu primeiro a resposta dele ser preso. Até quando? Será que ele vai ficar? Quantas e quantas vezes no nosso país uma pessoa consegue sair da cadeia facilmente porque tem um poder aquisitivo mais acima? E nesse caso em específico mostrou claramente o que acontece. Ele fez em larga escala, a ameaça. Num processo de violência, a ameaça: eu vou matar sua família se você contar para alguém. Eu vou matar você, sua mãe, seus irmãos. E para uma criança de 4, 5, 6 anos, saber que ele não vai fazer isso, ou que ele vai fazer, porque se ele acredita que se acontece com ele aquilo, ele pode acreditar que vai matar a mãe dele. Quais são os canais para denunciar esse tipo de violência? A gente tem diversos canais. Um deles é o Disque 100, que você pode ligar de qualquer aparelho celular. Você disse, vai ter uma pessoa preparada te escutando e você pode fazer denúncia, mesmo que de forma anônima. E é importante que se faça denúncia. Quando a gente pensa em estatisticamente casos de violência no nosso país, a gente só consegue chegar na política pública 10% dos casos. Então 90% dos casos ninguém sabe como é que estão essas crianças, ninguém sabe como é que estão esses adolescentes. A gente está num momento de pandemia em que voltou a exploração sexual de criança e adolescente em troca de comida. Então tem pais, tios que estão colocando seus filhos para terem relação sexual, para receberem alimentação. Então a gente tem que estar discutindo não só a violência, mas o que também tem por trás da violência. O que está acontecendo para a gente voltar ao ponto das famílias colocarem seus filhos para estarem na exploração sexual. É um crime absurdo e essas pessoas precisam ser presas. Mas o que tem por trás disso? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Que as pessoas estão indo para esse lado pela fome. Enquanto a gente está discutindo desvio de verba para isso, desvio de verba para aquilo, isso na história do nosso país é crescente em todas as áreas, inclusive na área que atende criança e adolescente. Eu estou com uma pergunta aqui muito interessante. A pessoa prefere não que eu não cito o nome dela, mas o menino Henrique Dinarte fazia terapia. Qual o papel dessa psicóloga que não desvendou algo tão claro? É difícil a gente falar da posição de uma colega que eu não sei qual foi o acompanhamento que ela fez. Eu posso falar do que eu faço e acredito que os sinais nesse caso estariam claros. Só que é importante a gente trazer também do medo em que os profissionais têm de denunciar. Eu estou falando de uma pessoa que tem visibilidade total, família de políticos, e a gente sabe como é que funciona. Nesse caso especificamente, pode ter havido, por exemplo, o caso da psicóloga, ela ter chegado a denunciar, por exemplo, para a mãe, e a mãe ter acobertado ou alguma coisa do tipo, ou ela deveria ter denunciado? A denúncia sempre tem que ir para as autoridades, como é que é isso aí? Quando a gente pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente e no nosso Código de Ética Profissional, quando a gente vê que uma criança ou um adolescente ou qualquer pessoa está em possível risco, a gente é obrigado a denunciar para as autoridades, para Conselho Tutelar e Ministério Público. Então não só para os pais. Não só para os pais, porque em algumas vezes acontece o que aconteceu. Essa mãe sabia do que estava acontecendo e aí por N motivos, ninguém sabe quais, a mãe aceitou e está presa. Você como psicólogo, o que é que você, se você acompanhasse um caso desse, o que era que você iria fazer especialmente com relação ao pai, que tem se posicionado agora, demonstrando um sentimento de culpa muito grande? Como é que esse homem consegue seguir adiante? É muito difícil a gente falar disso, porque a gente tenta bater nessa tecla há muito tempo. Quando acontece uma violência, não é só a pessoa que sofreu a violência que precisa de ajuda. Você imagina como é que deve ser para esse pai ter escutado tudo que ele escutou, todos os pedidos de ajuda, e ter encontrado o filho morto. Então, o ideal é que os pais também passem por acompanhamento, que esse pai procure compreender todas aquelas situações e tente se perdoar, que é o que eu tento falar para ele, porque é difícil você mensurar a dor de um pai, e ainda mais com o pedido de ajuda que essa criança fez tantas vezes. Doutor Giliardi, queria aqui agradecer a sua presença aqui no Jornal das 6. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só para terminar, nós somos uma instituição de direitos humanos e estamos há 30 anos no Estado. Se vocês quiserem conhecer, SEDECA Casa Renascer está em todas as redes sociais. Quiserem conhecer nosso trabalho e ver o que a gente faz, nos sigam. A gente vai ter esse ano bem comemorativo. A gente vai apresentar também, tá com alguns documentos para apresentar para a sociedade de um diagnóstico desses 30 anos do enfrentamento à violência no nosso Estado, que a gente tem todo um know-how de disputa e queria apresentar para todos. Oportunamente a gente vai trazer o senhor aqui para, obviamente, apresentar esse trabalho para toda a sociedade e para os nossos ouvintes também.
Parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença aqui. Agradeço a todos e parabéns a todos pelo Dia de Jornalista, em especial Concita, nossa assessora de comunicação. Valeu. Obrigado. Obrigado.